gostaria de pedir para você abrir comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Nós sabemos que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo do diabo. E ele vai usar todos os meios e maneiras para conseguir esses feitos. E nós vamos falar nesta noite sobre alguns espíritos que aprisionam o povo de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, versículo 10, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Podemos assentar. Então eu queria que você tivesse uma condição de olhar comigo a cena. O Senhor Jesus na sinagoga, sábado, dia onde o judeu, de praxe, de costume, de obrigação, de dever, está na sinagoga. E o Senhor Jesus, fazendo explanação da Escritura, ensinando, de repente ele vê uma mulher e ela estava totalmente curvada. Ela não podia, ela não tinha condições de endireitar-se. O problema daquela mulher não era um problema físico isolado. O problema daquela mulher não foi um acidente que ela teve. O problema daquela mulher, eu convido você para ler de novo. Ela era portadora de um espírito de enfermidade. E como resultado da ação deste espírito, ela não podia de maneira nenhuma endireitar-se. Nós somos alvos para o diabo. Tem uns que são alvos fáceis, outros alvos mais difíceis. Satanás quer de toda maneira e custo um lugar na minha vida e um lugar na sua vida. De todo custo. Com isso, ele trabalha de diversas formas para que nós fiquemos aprisionados, de alguma maneira. E para isso, ele tem uma vastidão de recursos chamado alma. A nossa alma é uma vastidão de recursos para Satanás criar grilhões. A característica dessa mulher era, primeiro, ela era enferma. E a enfermidade dela era uma posição física. Eu quero começar essa mensagem falando sobre posições. O avanço das trevas na vida de algumas pessoas, limitando-as à posição. Eu falo inicialmente sobre pessoas que não conseguem se posicionar de uma maneira ereta, firme e destemida, diante daquilo que vive. Quando Jesus Cristo trouxe você para o Evangelho, Ele capacitou você de alguns recursos. Você pode chamar esses recursos de poder, de força, de unção? Não sei como você chamaria. Mas esses recursos você possui. Só que você vive um contraste. De um lado você sabe que herdou, por meio de Cristo, essa autoridade sobre. Por outro lado, você sucumbe diante de situações não se posicionando. Como você chamaria essa ausência de posicionamento? Que nome você dá a alguma coisa, a algo que te domina a tal ponto e te inibe de posicionar adequadamente a saúde,
preservação, zelo e cuidado de si mesmo. Eu falo de uma enfermidade, usando essa mulher, de falta de posicionamento correto. Ela não podia se levantar. Existe crente que não se levanta, não tem autoridade sobre, não se posiciona. Para isso, Satanás, ele aplaude, gosta e é muito prazeroso quando eu e você não usamos recursos do Evangelho de Cristo, e aí, por conta disso, somos vítimas da ação deste espírito maligno. Crentes que não se posicionam a respeito do pecado, crentes que não se posicionam a respeito de dardos da vida, de uma situação emocional, de uma situação espiritual, que não se posicionam diante da palavra, que não se posicionam diante de si mesmo. São pessoas curvadas, são pessoas que aceitam a subjugação, a subserviência, de uma maneira tão natural, de uma maneira tão tranquila, que dá a impressão que não é nada. Crentes que são conduzidos por tudo, menos pela palavra. São conduzidos pelo passado, são conduzidos pelo presente, são conduzidos pela ansiedade, são conduzidos por que lhe fizeram, por que ele fez, menos pela palavra. Aí você olha e diz, espera aí um pouquinho, o diabo está errado em aprisionar? Não. Por quê? Porque é a essência dele, é a natureza dele aprisionar, é a natureza dele fazer cativo. Agora, quem é errado? Somos nós. Por que eu digo sobre quem é que está errado? Fazendo você raciocinar que se você não faz uso dos recursos da cruz, é claro que Satanás fará uso desse seu desuso. Ele não vai perder a oportunidade e ele não vai negligenciar a sua negligência. Ele não vai negligenciar a minha negligência. Porque se eu falho, ele não vai falhar. Ele vai fazer de tudo em cima daquilo que eu vivo. Para cada um de nós tem um esquema de dardos, de queda. Vamos colocar assim, ó. Nas regiões celestiais tem uma dispensa que é só sua. E essa dispensa é Satanás quem governa. Ali tem os dardos que funcionam, ali tem as ferramentas que funcionam, ali tem os grilhões que aprisionam, ali tem tudo sobre você, tudo que funciona sobre a sua vida. Agora, qual é a minha posição diante disso? Sabendo que toda a Escritura foi inspirada para que eu e você tivéssemos recursos de posicionamento. Qual é o posicionamento que você tem tido sobre os ataques, sobre as intromissões, sobre tudo aquilo que está sendo formado para destruir você? Aquela mulher não podia, e eu uso essa frase, não podia. Você acha normal você saber e não conseguir fazer? Isso tem cheiro de grilhão, isso tem aspecto de grilhão, isso tem consistência de grilhão. Por quê? Porque você não é forte o suficiente para dar conta de algo que está trabalhando contra a sua vida. Aquela mulher, ela não podia, existia dentro dela algo que era mais forte do que ela. Ela não podia endireitar-se. E ela tinha uma caminhada e uma jornada de um posicionamento diferente das outras pessoas que podiam. Eu quero falar um pouquinho sobre os aspectos
desse grilhão: timidez. Eu falo de timidez, aquela timidez que não permite que você possua o que Cristo comprou para você. Aquela timidez que faz com que você retroceda quando você é afrontado. Aquela timidez bíblica quando você se comporta inadequadamente diante de um pecado. Pessimismo. Pessoas que trazem em si mesmo um comportamento pessimista, que tudo leva para uma sondagem negativa. Você acha que isso é normal? Você acha que é normal um crente precisar que algo aconteça para ele ficar feliz, bem? Você acha que realmente é normal você terminar o seu dia esgotado, cansado, sem forças para começar um outro dia? Isto é normal? É, para aquele que está lá fora. Para você não. Então nós estamos vivendo debaixo de um cativeiro e nós não estamos dando conta disso. Você olha pessoas aderindo comportamento, posicionamento do mundo. Pessoas que não conseguem mais se posicionar favoravelmente a si. Não conseguem ter uma posição definida, dizendo vai acabar, não vai mais acontecer. Isso chegou aqui, acabou, encerrou. Então o que é que você percebe? Uma permissividade com respeito aos grilhões, com respeito às armadilhas inúmeras de Satanás. E ele está muito contente, por quê? Porque muitos de nós estamos nos templos, muitos de nós estamos congregando, estamos muitas vezes falando em línguas estranhas, estamos cantando, pregando, adorando, e somos pessoas que trazemos dentro de nós espíritos malignos. Por quê? Porque não somos pessoas de posicionamento. A nossa mudança é um sonho eldorado. Nunca vamos chegar lá. Porque existem espíritos que irão nos desestimular no caminho. Não temos posicionamento determinado, firmado. Não somos pessoas cabais com respeito a assumir a palavra de tal maneira para que esta palavra nos defenda. Achamos que as nossas reações humanas vai dar para nós a libertação. Porque você se ira, porque você se revolta, porque você quer dar um basta. Você acha que realmente Satanás vai se render diante de uma colocação maligna? E aí outros fazem piores ainda. Se escondem atrás. Como essa mulher. 18 anos no templo, 18 anos cativa. Tem gente que ele é assim, ele muda de cativeiro. Ele sai do cativeiro do pai e da mãe, vai para o cônjuge, sai do cônjuge, vai para o filho. Sai do cativeiro da igreja, vai para o cativeiro do cônjuge. Vai gostar de cativeiro assim lá no inferno. É ou não é? Pessoas dependentes. Pessoas que não se posicionam. Pessoas que enxergam a sua falência como pessoa. Não conseguem ser definidas, não conseguem ser positivas, não conseguem ser pessoas que lutam e batalham dentro de uma legalidade, de uma veracidade para ser livre. E elas fazem o quê? Elas pegam as coisas boas que Deus dá e se escondem atrás delas. E aí você culpa o diabo por fazer aquilo que ele sabe fazer? Eu não faço isso. Por quê? Porque Satanás só cativa e aprisiona servos de si mesmos. Quando Satanás percebe que você é servo do que você viveu, servo dos seus traumas, servo do seu passado, ele simplesmente só faz piorar um pouquinho as coisas. Porque na verdade você não serve ao Senhor, você serve a ti mesmo. Então ele não vai perder a oportunidade de cativar você. Agora, o diabo é culpado? Não. Nós somos culpados. Por quê? Porque o evangelho para nós é mais um adendo. O evangelho não funciona. Jesus não funciona.
E aí você fica colocando culpa no cansaço do trabalho, você fica esperando as férias do fim do ano, achando que o janeiro vai mudar e as coisas vão mudar para você. Nada vai mudar se você não mudar o seu posicionamento para com você mesmo. Libertação, depende do seu posicionamento. O Senhor Jesus faz características de 2 animais, pomba e serpente. Tem crente que só sabe ser pomba, não sabe ser serpente. Veloz, audácia, ousadia, sabe a bala da agulha, sabe que tem poder, sabe que tem autoridade. Vocês têm que ser simples como a pomba e sagazes como a serpente. Por que Jesus compara e faz a comparação deste animal? Porque ela não corre, ela não se esconde, ela sabe o poder que ela tem. E muitas vezes você corre, se esconde, fica atrás de esconderijo. Você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Só que só você pode reconhecer isso. E se você não correr atrás do seu prejuízo, e se você não fizer alguma coisa por você, você vai morrer velho dentro da igreja, fracassado, cansado, desanimado, sem ter desfrutado da alegria, da liberdade que Cristo pode oferecer. Hoje nós temos vivido uma soma muito grande de crente escravo. Se você é escravo de ti mesmo, você é escravo de Satanás, porque só existe 2 senhores. Existem 3 agências, a humana, a satânica e a divina. Mas senhores só existe um. Você não é senhor de ti mesmo. Se você é servo de você mesmo, ou seja, se a sua constituição emocional te governa, Satanás está sobre isso. E a Bíblia diz que a posição dela era definida pela enfermidade. Posições de crentes são definidas por espíritos malignos. Espíritos malignos definem o que o crente vai fazer, como ele vai agir, de que maneira ele vai proceder. Pessoas que nutrem sentimentos destrutivos dentro de si, inveja, complexo, baixa autoestima, rejeição, estão dentro da igreja há anos, 18, 20, 30, e não foram libertos. Por quê? Porque não tiveram encontro com Jesus. Tiveram encontro com as bênçãos. Tiveram encontro com a graça. Mas com o Cristo que liberta, não tiveram encontro. Você precisa saber se realmente você teve um encontro com Jesus Cristo. Porque quando você se encontra com Jesus Cristo, a libertação é o resultado disso. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter tido um encontro com a graça, você pode ter sido abençoado. Você só será liberto quando você se encontrar com Ele e você olhar para Ele e reconhecer o senhorio dEle na sua vida. Aí então a libertação será um resultado. Do contrário, você pode morrer dentro da igreja e literalmente irá morrer até mesmo espiritualmente. Você poderá ter a graça, você poderá ter a bênção, você poderá ter a comunhão, você poderá ter idas e vindas, subidas e descidas, mas a libertação não te alcançará, porque só o encontro com Ele te dá o direito da libertação. Eu quero dizer uma coisa para você, para eu passar adiante. Você é uma pessoa de posicionamento. O seu posicionamento te dá condições de você olhar de cima para baixo. Porque aquela mulher só olhava assim. Você tem um posicionamento de quando olha um problema, você olha esse problema com autoridade, como príncipe, como filho de Deus, como um sacerdote, ou como uma pessoa perdida, vencida, vendida, corrupta pelo problema. Quando você olha para um problema, você tem que olhar para ele de cima para baixo, sabendo que você tem um Senhor no céu, e esse Senhor não é só do céu, Ele é dentro da sua alma, e dentro de você tem a solução, a autoridade. Você tem autoridade sobre aquela circunstância, sobre aquela situação, e quem vai definir a maneira que você vai viver não é o problema, não é a situação, porque a maneira que você vai viver já foi definida por Ele.
E Ele disse que você teria uma vida em abundância, e não viveria de migalhas, e não viveria de subidas e descidas, de idas e vindas. Só que Satanás tem aproveitado, e ele tem usado espíritos malignos para posicionar você adequadamente conforme o conceito dele. E você tem visto que a sua vida não condiz com o Evangelho. E você tem feito alguma coisa a respeito disso? Não. Por quê? Porque você é abençoado. Porque você encontrou-se com a graça. Isso te satisfaz. A bênção, a graça. Você não é livre. Você não é livre. Você não é livre. E o que você faz a respeito disso? Como é que você consegue viver com isso? Será que você foi tão escravo, que você se acostumou de tal maneira a isso, que você simplesmente está confortável como está? Você é um crente de posicionamento? Definido, sim, sim, não, não. Principalmente como diz respeito a você? Ou será que você é engodado, embaraçado, envolvido, corrompido, e quando você acorda você já está no meio da lama? Será que você tem posicionamento definido com respeito a ti mesmo? Com respeito à sua vida? É mais forte que eu. O que é mais forte que você? Esse demônio que habita dentro da sua alma e que você não o tem identificado. Esses espíritos malignos que têm definhado o seu posicionamento de crente, de luz, de ramo de videira, de sal. Esse espírito maligno que está dentro de você, que não se importa com você ser abençoado, que não se importa em você estar debaixo da graça, desde que você seja escravo dele. Você pode ser abençoado, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer a obra, desde que você o sirva. Para ele, tanto faz. Eu quero que você vá comigo, ficando aberto em Lucas, em Levítico 26. O Senhor falando sobre libertação, Ele fala sobre timão. Os timões, os barcos, as embarcações tinham os timões. E os timões movem o barco junto com a vela, tá? Na direção em que o timoneiro quer levar. E eu quero fazer uma pergunta. Qual é o timão da sua vida? Pelo amor de Deus. Qual é o timão que te rege? Existem dois tipos de timões que dirigem a vida de uma pessoa: o coração ou a palavra. São estes dois timões que existem. Se a sua vida é regida pelo coração, não adianta chamar Jesus para ser o seu timoneiro. Ele não virá. Você terá outros timoneiros, que serão espíritos malignos, mas Jesus não. Jesus é um timoneiro, apenas se o timão for a palavra. Ele só dirigirá a sua vida, se for a palavra que regerá a sua história. Se você for submetido, servo, crente na palavra. Se a palavra te mobilizar, se a palavra te subjugar. Levítico 26:13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosse seus. Diga: Jesus me tirou do mundo para que eu não fosse escravo do mundo. É ou não é? Não foi isso que ele fez? Jesus tirou você do mundo, mas o mundo saiu de dentro de você.
e quebrei os timões do vosso jugo. Que jeito é que o Senhor diz que os fez andar? Que jeito? De que jeito? De que maneira? Ereto, de cabeça erguida, olhando para o problema de cima para baixo, sem estar envolvido, confuso, vencido, magoado, ferido. Tem crente que está aí ferido por causa de uma dor, ferido por causa de um problema, e fica angustiado, revoltado, depressivo, desanimado. Por quê? Porque há ação de espíritos malignos, porque o timão dele é o coração que o rege, é o coração que o define, é o coração que governa. E aí você olha para esse irmão, sempre vencido, aí você fica compadecido e dizendo: ah, pobre. Mas ele não recebeu a palavra, ele não tem a palavra nas mãos, ele não tem o Espírito. Jesus só será o seu timoneiro se a palavra for o seu timão. Do contrário, esquece. Você será dirigido pelas algumas aspirações da graça, você será animado por algumas aspirações da bênção, mas livre, forte, determinado, seguro, equilibrado, poderoso, sóbrio, absoluto, só se você se encontrar com o Cristo da cruz. Vou dizer uma coisa para você. Da festa aqui, quase todos podem participar. As 5 virgens nécias, os convidados intrusos, desfrutar do sol, da lua, das estações, da terra, das sementes. Os ímpios desfrutam como eu e você. Desfrutar da graça, do Espírito que foi derramado, das bênçãos, é só vir para a igreja, a coisa acontece. Agora, existe uma festa que vai acontecer no céu, que aí os convidados serão seletos. Só os livres. Só os livres. Só os livres. Essa festa aqui é só uma amostra grátis da festa lá de cima. Pode comer, pode beber, pode desfrutar, o Espírito Santo diz. Pode. Mas a festa lá em cima, não adianta querer ir de carona, não adianta querer ir de misericórdia. Se você não galgar a sua libertação, ninguém vai ter dó de você, só você mesmo. Você sabe que Deus não tem dó de você? Só você mesmo tem dó? Porque se você fica nessa condição é por dó. Amor não é. Amor não é. Se você se amasse, você ia galgar a sua libertação. Agora, até quando o timão que rege a sua história é o seu coração? Não adianta entregar timões emocionais para Jesus, que ele nem a mão ele não põe. A mão dele só possui timão, que é a palavra. Do contrário, não adianta. Pastora, mas a maioria da igreja tem timões emocionais. Qual é o problema? De comer, de beber, de desfrutar, de festejar. Não tem problema nenhum. Você acha que Jesus está preocupado com a maioria? Se ele já disse a minoria só que ia conseguir entrar. Ele diz, gente, muitos vão querer entrar. Vão estar no meio, mas poucos só os que vão conseguir. Só os poucos. Sai desse conforto abduzido que você criou para a sua mente, que só porque você está há 18 anos dentro da igreja, como essa mulher, ou há 28, ou há 38, sei lá eu, que você é livre, que a sua vida está redondinha e está certinha. Pelo menos isso. Enxergue os espíritos malignos que têm tirado de você o posicionamento, a autoridade, determinação, compreensão, raciocínio lógico.
Alguém desfaz de você, você sofre um golpe, e aí você já fica dilacerado, aí você já fica condoído, aí você já duvida da fé, já se sente sozinho. Quando é que você vai se converter? Que tal você orar assim: Senhor, que pecado eu cometi? Ultimamente não tem ninguém me desprezando. Ultimamente não tem ninguém me humilhando. Ultimamente, Senhor, não tem ninguém tentando me fazer sofrer. Senhor, que pecado eu cometi? Porque eu sei que eu sou aprovado quando existem inimigos da minha alma. Senhor, que pecado eu cometi? Ultimamente, Senhor, ninguém me humilha, ninguém me despreza. Por favor, Senhor, me faz entender que eu sou agradável ao Senhor. Eu quero olhar e ver pessoas me humilhando, me desprezando. Eu quero ter desafios. Por favor, Senhor, eu quero estar na situação seleta dos aprovados. Não está tendo desafios, não está tendo desprezo, não estão tendo problemas que aguçam a minha fé. Senhor, não me coloque na galeria dos inúteis. Não me coloque na galeria dos fracos, que não aguentam um vento, que não aguentam um assopro, que não aguentam uma tempestade. Eu não quero ficar na galeria dos débeis. Qual de nós oramos assim? Senhor, tem algum problema, minha vida está boa. Senhor, minha fé não está sendo provada. Ninguém está me criticando. Ninguém está me desprezando. Eu não tenho desafios. Minha vida está confortável. Eu estou na galeria dos fracos e dos inúteis. E aí você vê uma igreja totalmente fraca, débil, inútil e totalmente confortável com isso. E aí você olha e diz assim: o quê? O quê? Hã? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Envolvida, embaraçada com o cordão do próprio umbigo. Meu problema, meu dinheiro, minha casa, minha família, meu eu, minha vontade, meu querer, meu marido, meu filho, meu neto, meu primo, meu. O que Cristo tem feito a respeito? Nada. O que Ele fez? Tudo. Agora é a minha vez e a sua vez. Agora é a minha hora e a sua hora. De decidir se queremos ser reféns de espíritos que não tem problema nenhum que eu frequente a igreja, que não tem problema nenhum que eu fale línguas estranhas, que não tem problema nenhum que eu pregue, que não tem problema nenhum com nada, desde que o meu timão seja o meu coração, para que Ele me governe. Vamos lá. Quero que você volte em Lucas. Versículo de número 13, 16. Capítulo 13, versículo 16. Quando as pessoas falam sobre Jesus ter libertado-a num sábado, ele diz: não convinha soltar desta prisão Qual é a sua prisão? Pastora, como é que eu defino e sei se eu estou numa prisão? Todos os que estão aprisionados sabem que estão. Porque a vida não condiz com o evangelho. Patina, patina, patina e não sai do lugar. Patina, patina, patina e não sai do lugar. É vencido pelos sentimentos. A palavra vem, não acontece. Sabe a palavra, mas o que governa é ali o coração. Eu vou dar dicas para você saber. Olha aqui, ó. É só você olhar e comparar. É ou não é? Eu gosto muito daquele versículo que Pedro repete, dizendo assim: vocês não precisarão que ninguém diga o quê? O que está aqui dentro. Porque vão ter a escritura. Aí o Senhor diz assim: no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos, quem é que a mantinha presa? Satanás tinha presa.
18 anos, aquela mulher dentro da sinagoga presa. Como que você faz para se libertar? Você define? Você decide? É ou não é? Porque só existe uma maneira de ter crescimento espiritual, só existe uma maneira de possuir as verdadeiras riquezas celestiais, que nada tem a ver com ouro e prata: liberdade, libertação. Só existe uma maneira. Só os livres, diz Paulo, conseguem possuir o que de verdade Jesus comprou na cruz. Somente. Paz? Você não tem paz porque alguém que mora com você não tem? Pois é. Essa pessoa só está te dizendo, com suas atitudes, que você é um escravo. Alegria? Sua alegria depende do seu dia ou de algum acontecimento? Você é uma pessoa escrava? Segurança, tranquilidade, equilíbrio. Você precisa que tudo ou alguma coisa esteja para aqui. Você é escravo? Você é cativo? Você dá conta disso? Você tem que reconhecer isso. Porque Jesus não morreria na cruz para que você fosse um demente desta maneira. Porque isso é uma demência. É uma deficiência racional. Porque, óbvio, se ele morreu por mim, me libertou, eu posso usufruir do que está escrito. Mas ele cega o entendimento, causa demência. Satanás cega o entendimento para você se adequar dentro desse regime do senhorio das trevas, onde seu posicionamento é de acordo com o que ele quer. Suas emoções te governam. E aí você se banca, ou eu, ou nós, nas bênçãos, nos conceitos. Você tem fé ou conceito? Você tem um conceito da palavra ou você tem fé na palavra? Quem sabe até isso o diabo mudou. Você tem um conceito, você tem um princípio, você não tem fé. E aí? Para valer? Para valer? Para valer, Jesus tem que funcionar. Jesus disse que ela era mantida presa. Eu quero que você vá comigo em Isaías 34:13. Quero falar de palácios, para eu dar continuidade. Fala assim para o seu irmão: sua vida é um pequeno palácio? Isaías, vai lá comigo. Existem pessoas que em Cristo, Isaías capítulo 34. O fato do Senhor Jesus ter explicado em Lucas sobre uma ação maligna me preocupa extremamente. Sobre a obra dele primária acontecer na vida de alguém e aquele estado se tornar pior do que o começo. Eu tenho uma notícia para você, que você já sabe, que você pode ficar pior do que antes de se converter. Pior. Mais opressivo, mais definhante, mais desequilibrado, mais. Porque Satanás tem pressa de agravar o problema de tal maneira, se você era abduzido no mundo, fazer-te mais abduzido, mais encantado, no mundo encantado, né? Existem pessoas que eu acho muito interessante, né? Elas contam um testemunho. Olha, quando eu era do mundo, pastora, eu bebia, eu ia para as baladas, e eu fumava, e eu praticava prostituição, e eu, um exemplo, né? Eu não gosto que conta, não é o caso, estou dando só um exemplo, tá? Aí, agora eu vim para Cristo. Aí você olha para aquela pessoa e você fala: meu Deus,
Lá ele era encantado aquele encantado com a graça, encantado com o evangelho, e continua da mesma maneira, só mudou as práticas. Hoje ele não bebe pinga, não bebe cerveja, não bebe vinho, mas ele bebe o quê? As bênçãos, embriaga tudo do mesmo jeito. É malucão, doidão, abduzido. E você fala, oh meu Deus do céu, né? Que situação do ser humano, né? Não é? Você olha e fala, não existe um posicionamento, não existe uma situação agressiva. Quando Jesus diz, é necessário força para entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando com isso? Que nós iríamos viver como bom vivant. A igreja está assim de bom vivant. Assim, ó. Assim. Assim de bom vivant. Por quê? Que é boa vida. Que é boa vida. É guerra. Você está em guerra. É guerra, é guerra. Quando o apóstolo Paulo escreve a armadura espiritual, ele relata ali, de uma maneira afiada e firme. Olha que vocês estão em guerra. Existe uma armadura para essa guerra, e essa é a armadura. Essas são as ferramentas. Ele diz claramente, mas o que acontece com a igreja? Ficou cega, ficou nula a respeito disso. O seu pequeno palacete, o seu pequeno palácio, cresceu urtigas, mora chacais, animais impuros, símbolos de demônios, e você está ali, convivendo com os demônios, com as urtigas, com os abrolhos, no seu pequeno palácio particular. Isaías 34:13, nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas, espinhos, sabe o que é símbolo de espinho? Maldição da terra. Problemas. Ai, que problema, uma hora está com um problema, outra hora está com outro problema. Aí diz Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Mentira, não é. Porque quando acontece algo de ruim na sua vida, você entra numa situação de problema, você vai orar, você vai estudar aquele problema, e vai olhar o quanto de porcentagem é do maligno, se é aprovação, o que é que Deus quer, e aí em 3 dias você faz essa análise, e em 3 dias você entrega para Ele, e você não vai ficar mais consumido por aquele problema. Consumir-se pelo problema é sintoma de novo convertido. E você já tem até esporão no pé. E aí? Você vê crente, como diz em Hebreu, já era para ser mestre no problema. Já era para pegar o problema, embrulhar, jogar debaixo do braço, depois para trás, caminhar, crescer espiritualmente, ter uma vida de unção, de autoridade. E ele fica ali, e ele fica ali, e ele fica ali. Aí um preocupado diz, tem que cuidar de fulano, o outro tem que cuidar de fulano. Já era para ser um cuidador, mas é um bebê chorão. Por quê? Tudo porque não buscou libertação quando podia. Tudo porque não definiu a quem quer servir. Tinha que vir para a igreja de fraldão geriátrico, com uma chupeta na boca e um paninho de consolo. É assim que o céu vê, é assim que o inferno vê, como um bebê imaturo, como alguém que se rende, que se vende às trevas. Eu acho que você, como algumas pessoas, deveria ter ficado em casa hoje. Pequenos palácios, onde os espinhos crescem, onde existe urtiga que te dá piniqueira. A urtiga, ela coça a pele. Quantas pessoas com coceira na pele, pessoas instáveis, inconstantes, que não têm paz, tem uma notícia, já fica desesperado, já arranca o cabelo. Qual é a pior coisa no conceito humano que pode acontecer? Morte. E o que você pode fazer quando alguém morreu? Nada. Aí fica aí desequilibrado, atônito, desesperado. Você crê em Deus ou não crê? Pelo amor de Deus. Todos nós nos entristecemos, todos nós nos abatemos, só que existe um prazo de validade para isso. E quando você percebe que isso ultrapassa a linha de validade, é a ação de espíritos demoníacos, você não pode se acostumar a conviver com isso. Urtigas,
Cardos. Sabe o que é o cardo? São cipós grandões assim que crescem. Embaraço, né? São símbolos de embaraço. Vive embaraçado, vive embaraçado. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Sua carreira com Cristo, ela é promissora. Desde que você seja liberto. Mas com isso aqui, ó, espinhos, símbolos de problemas, urtiga, símbolo de instabilidade, de ansiedade, cardos, símbolos de amarras, de grilhões, de embaraços, pessoas que não vão para frente, não conseguem ter uma vida promissora, que alavanca, sempre tem que depender do que alguém disse, do que alguém falou, está amarrado, aprisionado, um bebezão. Cardos. Nas suas fortalezas, pequenas fortalezas, e essa fortaleza aqui, não é uma fortaleza para o inimigo, porque o inimigo já está dentro. É uma fortaleza para a palavra. Uma hora eu queria explicar para você, com o tempo, as fortalezas que Satanás cria para a palavra bater e voltar. E você ficaria de boca aberta em saber que essa fortaleza é feita com tijolos da religião. A palavra bate e não entra. Tem fortaleza. Mas não é uma fortaleza para impedir o inimigo de entrar, porque o inimigo está dentro. Então vem a igreja, mas não entende a palavra, o diabo rouba. Ouve a palavra, mas não é liberto. Canta, mas não adora. Prega, mas não vive. Todos tijolos feitos com a religião. E eles cantam como crente, vivem como crente, alegram-se como crentes. Mas a alegria deles é por causa das bênçãos. Por causa que tudo deu certo. E a tristeza deles é porque alguma coisa deu errado. Mas a alegria de quem é servo dele é por causa dele. E a tristeza de quem é servo dele também é por causa dele. Espinhos, cardos e urtigas. Você tem esses sintomas? Problemas. Coceira, instabilidade, ansiedade. Você vai resolver o problema de todo mundo. Seu filho, sua filha, seu neto, seu parente. Aí você já assume, já encarna. Já veste a capa do super-homem. Já sai de trás dos prédios e já sai voando, como você fosse, como urtiga. E aí, aqui ó, ansiolítico não sabe por quê. Não sabe por quê. Depois, cardos, embaraços. Vive embaraçado. Se embaraça aqui, se embaraça ali, se embaraça. Não existe uma situação lúcida e clara. E aí o Senhor diz, e será uma habitação de chacais, cachorros do mato, cães, símbolos de demônios. E sítio, lugar, morada para os avestruzes. Animais impuros, símbolos de demônios. É que não dá para eu analisar com você junto. Quando ele fala chacal, é símbolo de espíritos emocionais, e avestruzes, símbolo de dureza. Avestruz põe os ovos e ela esconde na terra superficialmente, vai embora e nem lembra. Mas hoje não dá para fazer isso. Volta comigo em Lucas 13, para nós terminarmos. Qual foi a última vez que você orou dizendo, Senhor, eu preciso ser liberto? Eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberto. Tudo que eu quero é a minha libertação. Tudo que eu quero é a minha libertação. Não quero mais nada, Deus, mais nada. Eu quero ser livre. A Bíblia diz assim, versículo de número 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela.
Fala assim para a pessoa que está ao teu lado: você tem certeza que é Jesus quem está com a mão em você? A imposição de mãos significa abençoar, significa delegar autoridade. Pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Agora vem a resposta: se Jesus está com as mãos em você, você tem um posicionamento. Tudo você endireita na sua vida. Espera aí, ansiedade. Endireita. Espera aí. Se ele está com a mão, tem que ter resultado. Porque nós somos assim, né? Sim, é o Senhor quem está com a mão. Ai, se eu falar que é o diabo, aí não dá, né, para falar que é o diabo. Jesus quem está com as mãos sobre a minha vida. É isso aí mesmo. Então tá, se é Jesus, tem que ter posicionamento, tem que ter obra, tem que ter resultado. Se não é Jesus, não é Jesus e pronto. É o capeta, é o chifrudo, é Satanás, são espíritos malignos, é qualquer trem do inferno, menos Jesus. Agora a questão é nós admitirmos isso. Você não gosta que ninguém mente para você, mas você mente para você mesmo. Se você vive uma vida torta, sem posicionamento, não é Jesus que está com a mão na sua cabeça, na sua vida, não é. E será que é muito complicado assumir isso aí? Não, porque a verdade liberta. E ela glorificava a Deus. Uma vida tem que glorificar a Deus, senão não está endireitada e não é Jesus que está com a mão. Tem que glorificar. E não é glorificar não de, oh aleluia, glória a Deus, não. É glorificação. As pessoas olharem para você e ver. Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele abençoa, Ele restaura. Ele mantém você no meio da fornalha, totalmente protegido. Ele faz, eu estou vendo Ele. Isso glorifica Jesus. Agora glorificar da boca para fora, até papagaio faz bem ensinado. Sua vida glorifica Jesus? Se não, você precisa averiguar essa situação aí. Muita informação para a noite só. Resumindo, timão é onde você pega o fio da meada. É o timão. Coração, diabo. Palavra, Jesus. Quem é o timoneiro? Você achou que ser crente era só aquilo que você conhecia? Por que você acha que o céu é para poucos? A igreja é para todos. O céu é só para quem é livre. Não é? Só para quem é livre. Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fizesse uma introspecção aí dentro de você, uma análise. Só quer dar uma escapada, aí você diz, daqui a pouco eu vou chegar em casa, eu vou para um lanche, daqui a pouco, amanhã. É agora, não é? É agora. Pode ser que nunca mais você ouça uma mensagem como essa. E provavelmente não ouvirá. E o que você vai fazer com ela? É agora que você se posiciona. É agora que você diz basta. É agora que você ora. É agora que você define. É agora. Faça a sua oração. Diga a Deus que você não pode e nem deve mais continuar tão distante daquilo que Ele fez por você. Tão inseguro, duvidoso e tão omisso. Pai,
Tu enviaste Jesus para morrer, para nos libertar. Sua igreja, a maioria está cativa, aprisionada. Nunca houve tantas inverdades, abduções e mentiras como nos dias de hoje. Projetadas, vividas, aneladas. Seu povo, meu Senhor, anela mentiras. Assim como na época de Jeremias, não é mesmo? As verdades lhes doem. A verdade lhes incomoda. E o seu povo busca a mentira. Ó Deus. Aqueles que são escolhidos por Ti para serem livres. Espírito Santo de Deus, liberta-os. Não permita que eles sejam conduzidos, levados, aprisionados. Ó Senhor, eu quero te pedir por aqueles que olham para esta palavra como aquilo que é de mais sério, mais urgente que receberam. Hoje é noite de libertação. É noite em que a tua palavra entra para libertar. Tu começastes uma nova dimensão e dispensação sobre nós, sobre libertação nas sextas-feiras. E eis-me aqui, Senhor. Eu te peço que, neste tempo que o Senhor separa, possa realmente haver libertação. E que a sua igreja, o seu aprisco, se abra para esse novo tempo de limpeza. O céu desce para fazer faxina. E os seus ouvem, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir certamente será beneficiado com a faxina do céu.